Bom, alunos, então, hoje nós vamos tratar de alguns tópicos específicos que trabalhamos durante todo esse período em que trabalhamos, né? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, né? Vamos fazer uma revisão geral de todos esses conteúdos abordados. Então, entre eles estão sintaxe da linguagem PHP, certo? Vamos falar sobre métodos de transferência de informações, certo? Também vamos falar de integração com banco de dados, né? E vamos falar sobre sessões e um pouquinho de conceitos com MVC, certo? Então esses foram os principais tópicos que foram abordados, né? Principalmente falando sobre linguagem PHP, né? Então o uso da sintaxe, né? A importância de se usar a sintaxe, saber usar as estruturas condicionais, laços de repetição, entre diversas coisas, né? Toda essa base da sintaxe da linguagem de programação é que vai dar um poder para que vocês possam trabalhar com integração com banco de dados, com sessões, com transferência de informações vindos do HTML, passando, né? E depois fazerem com que vocês organizem os códigos no modelo MVC, né? Então, desde o começo nós viemos trabalhando esses tópicos principais e hoje nós vamos, dia de relembrar hoje, né, esses tópicos para vocês, certo? Bom, os objetivos que nós temos na aula de hoje: identificar as principais características da programação para a web, né, utilizando a linguagem de programação PHP. E o objetivo final, né, da nossa disciplina é fazer com que vocês aprendam a criar sistemas voltados para o web. Esse é o foco da nossa disciplina, programação para o web. Então vocês precisam, pelo menos, entender a forma básica de se criar sistemas, integrar informações e entre outras coisas, né? Bom, inicialmente, né, falando sobre linguagem de programação, né, antes da gente abordar a linguagem de programação, a gente precisa entender o funcionamento da própria linguagem, né, de como ela interage com o servidor. É importante citar que nós temos nessa linguagem de programação PHP, né, nós temos uma interface entre o usuário, né, e um processamento dentro do servidor, que processa as informações e devolve para o usuário final. Então nós temos uma programação dinâmica, né, que a gente chama. A partir disso nós podemos criar sites dinâmicos, páginas dinâmicas, né, que vão interagir com o usuário. Essa interação é feita da seguinte forma, né? O usuário faz uma solicitação ao navegador, certo? Estamos falando de sistemas para o web, né? O navegador via HTTP passa isso para o servidor web, né, que a gente trabalhou com o Apache, certo? O Apache executa os módulos, né, PHP junto com as páginas PHP. E caso haja integração com o banco de dados em nosso sistema, né, as informações são processadas através do módulo PHP dentro do banco de dados. Caso tenha consulta ou inserção de informação, né, após isso, né, o banco de dados devolve as informações, né, para as páginas serem processadas e no final executadas de novo pelo nosso servidor web Apache, certo? Por final, essas páginas processadas em PHP são transformadas em HTML e devolvidas para o nosso navegador, certo? E dessa forma funciona a nossa linguagem de programação PHP, né? Primeiro você tem o navegador, depois as informações são processadas no servidor Apache. Caso tenha necessidade, né, de ir ao banco de dados, essas informações são processadas no banco, são devolvidas, né, para os módulos do PHP, né, que vão processar dentro do servidor Apache, e por fim vai devolver essa informação para o usuário final. Alguns delimitadores do código, né? Então, PHP, né, dentro desse processamento, né, ele integra muito com HTML. Então, vocês precisam, né, saber desde o começo, falado que vocês precisam saber sobre HTML, né? Então, esse é o fundamento, tá? Só que dentro do HTML vão ter códigos PHP. São esses códigos PHP que vão ser processados pelos módulos do PHP dentro do servidor Apache, certo? Esses delimitadores, eles são esses aqui, certo? Então a gente tem um sinal de menor,
ponto de interrogação e a palavrinha PHP, certo? Dentro disso, né, a partir daqui nós podemos programar e colocar o código que quisermos, certo? E o fechamento dessa tag é ponto de interrogação, sinal de maior, né? Então aqui nós temos uma abertura e um fechamento dos delimitadores do código PHP. E aqui dentro a gente programa o que nós quisermos, né? A partir disso, a partir desses delimitadores, essa programação a gente pode gerar códigos HTML e podemos fazer a integração com o banco de dados, criar sessões, enfim, criar uma infinidade de coisas que vai proporcionar ao usuário final uma página mais dinâmica, um sistema mais dinâmico, certo? Bom, aqui, por exemplo, né, nós temos dentro desses delimitadores, prestem atenção, nos delimitadores do PHP, certo? Então, dentro desses delimitadores, nós vamos ter uma página que vai emitir informações, certo? Vai apresentar informações para o usuário final e também vai gerar código HTML, né? Então, o título dessa página aqui, imprimindo códigos HTML, né? Então, enfim, nós precisamos trabalhar com a linguagem de programação. Essa linguagem de programação, ela trata todos esses códigos que vão ser gerados, né? O HTML, CSS, a gente pode integrar, né, para deixar a página um pouco mais, com um layout mais agradável, né? Enfim, todas as tags a partir do código do comando echo, né? Esse comando ele pode ser, um comando de impressão na tela, certo? E esse comando ele pode ser usado tanto para imprimir mensagens qualquer para uma página HTML, como pode ser usado também para imprimir códigos HTML. E esses códigos HTML, no momento em que for processado pelo servidor web, né, no caso o Apache, né, a partir do momento que o Apache devolveu, né, aquele processamento dos módulos que foi mostrado, né, então nós temos um servidor web, servidor Apache, certo, que processa os módulos. A partir do momento que aquele comando echo foi entendido pelos módulos do Apache, né, os módulos PHP do Apache, né, a partir desse momento o echo vai processar as informações, né, e também pode devolver tags HTML. Só que no momento em que essas tags são devolvidas, elas são enviadas para o navegador, né, como vocês estão observando aqui, H1BR também é uma tag, aqui a tag de fonte, certo? No momento em que essas páginas são processadas, no momento em que são devolvidas para o navegador interpreta isso como códigos HTML. E no final só imprime essa mensagem na tela. Só que ela vai ser impressa, formatada de acordo com o código que foi processado lá no servidor Apache, certo? Então ele transformou o H1, certo? Processou dentro lá no comando echo e devolveu exatamente da forma para ser formatada no navegador do usuário final, certo? Então, esse aqui é um comando de impressão em tela, que ele imprime tanto mensagens quanto tags HTML. Bom, basicamente esse é o resultado da mensagem que estava lá no slide anterior, né? Então aqui nós temos as tags, como eu falei para vocês, abertura e fechamento, certo? Uma quebra de linha, que é o BR, certo? E uma formatação da mensagem verde, né? E o resultado final nada mais é do que isso aqui. Então H1 formata dessa forma e o mensagem verde, né? Aqui nós temos, percebam que vocês têm uma quebra de linha aqui e aqui ele formata exatamente como está. Bom, então basicamente essa é a impressão de tela, né? Seria o escreva do nosso, se tratando de algoritmos, né? Esse seria o escreva da nossa linguagem de programação PHP. Vamos falar um pouco de estrutura condicional, né? Vamos relembrar como funciona o if-else, né? que vamos trabalhar, certo? Aqui eu coloquei para vocês a maior possibilidade de if-else que a gente precisa trabalhar, certo? Então a gente tem a possibilidade de trabalhar apenas if, certo? A gente
tem a possibilidade de trabalhar if com else, certo? E a gente tem a possibilidade de trabalhar if, else if e else, certo? Então nós temos, desculpa aqui, essa segunda if e o else, certo? E a terceira if, else if com else, certo? Então como é que funciona aqui essa situação? O if nada mais é do que uma condicional, então aqui eu estou atribuindo valores, certo? Para as variáveis A, B e C. Então eu pergunto, o if serve para eu perguntar, aqui eu tenho a minha condição de pergunta, então se A for maior do que B, vai ser impresso na tela, echo, então tenho aqui um comando echo, A é maior do que B. Se não, se esse quer dizer uma nova condição, certo? Se A for maior do que C, vai imprimir na tela A é maior que C, E se não, caso nenhuma dessas condições aqui tenham sido satisfeitas, ele vem para a terceira condição, que é o quê? A é menor que B e C, certo? Então, nessas condições, funciona a nossa estrutura condicional, A gente pode trabalhar tanto if, certo? Quanto a contracondição, que é um if com uma nova condição, if, else, if, certo? E a gente pode trabalhar com três, que seria if, else, if, com else no final. Além disso, a gente pode colocar vários, dentro de um único if, a gente pode colocar vários outros ifs, e pode trabalhar if, else, if, vários else, if, dependendo da quantidade de condições que a gente tem. Então, nada mais é do que uma condição perguntando se A é maior do que B, vai acontecer isso, Se não, se A for maior do que C, vai acontecer isso. Se não, vai acontecer isso, certo? Então, essa é uma condição para a gente poder trabalhar com estruturas condicionais em PHP. Além disso, esses comandos de condicionais, ou comandos de seleção, a gente tem também o switch, Só que o switch ele tem uma pequena diferença entre if, entre o if e else, certo? Que é o seguinte, if e else a gente consegue trabalhar com várias variáveis, Então, dentro de uma única condição, a gente consegue trabalhar várias variáveis. A diferença do if para o switch é que, quando a gente trabalha o switch, a gente trabalha com apenas uma única variável, certo? E essa única variável, ela pode ter várias condições de satisfação, de serem verdadeiras, certo? Então, ela funciona da seguinte forma, Então, por exemplo, aqui eu tenho duas variáveis declaradas, N1 que recebe valor 10 e N2 que recebe valor 5, certo? E aí eu tenho uma variável chamada OP que recebe aí o asterisco, certo? Essa variável OP é que vai servir para eu poder comparar com todas as minhas condições a serem satisfeitas. Lembram que eu falei? Switch só pode utilizar uma única variável, diferente do if, que a gente viu aqui, que dentro de uma única condição, A é maior do que B, eu consigo testar outras situações, No switch não, eu só consigo testar uma única variável. E a partir dela eu consigo verificar todos os casos possíveis para funcionar. Então, por exemplo, caso o OP seja o valor mais, eu vou imprimir na tela soma, certo? E vou somar o valor de OP. Caso o OP seja menos, eu vou imprimir subtração, e aqui o resultado da subtração. Lembrem-se do valor o sinal de concatenação, que é um ponto, Caso seja asterisco, eu vou imprimir multiplica, certo? E o resultado da multiplicação. Caso seja barra, eu vou imprimir divisão e o resultado da divisão. Caso o usuário não tenha digitado nenhum desses valores, nem mais, nem menos, nem asterisco e nem barra, o sistema vai cair no comando default, que traduzindo isso é padrão. A tradução de default é padrão. Então, ele vai imprimir na tela operação inválida, certo? Então, dessa forma, eu consigo trabalhar várias condições para uma única variável, e o switch funciona dessa forma. É uma forma de trabalhar a estrutura de condicional também, um pouco mais elegante se você precisar trabalhar com uma única variável. E if, else, if pode ficar bem maior do que o switch nessa situação.
mas ambos fazem as condições necessárias para funcionar, dependendo do que você queira testar. Nós temos alguns comandos de repetição também, né? Então são eles, o while, certo? E esse daqui é o enquanto, né? Traduzindo isso para a linguagem que a gente trabalha com algoritmos, né? Para isso seria o enquanto, né? Então eu tenho duas variáveis aqui, i recebe 0 e f recebe 99. Então enquanto i for menor do que f, né, essas duas condições vão ser satisfeitas, ou seja, i vai ser incrementado, né, i mais mais, e f vai ser decrementado, f menos menos. O que é incrementado e o que é decrementado, né? Relembrando, incrementar é quando i mais mais quer dizer i mais 1, então vai ser somado sempre 1 ao valor da variável. E decrementado quer dizer que vai ser diminuído, subtraído um valor da variável, né? Então, toda vez que esse laço de repetição passar por aqui, por essa instrução, né? I que era 0, por exemplo, na primeira instrução, i que era 0 vai passar a ser 1. E f que era 99 vai passar a ser 98, certo? Então, essa é a condição para que isso funcione, certo? E aí ele vai imprimindo na tela os resultados com uma quebra de linha também, certo? Essa abertura de chaves e fechamento de chaves delimita a instrução dos laços de repetição, certo? Nós temos também o comando do while, certo? Então nós temos dois comandos bem parecidos, while e do while. A diferença entre os dois é que o while, né, e ele é bem mais usado do que o do while, a diferença é que o while, o teste de condição é feito no início da instrução, né? E o do while, ele faz o teste, né, de verificação para saber se o comando está exato no final. O que isso acarreta? É que quando a gente utiliza o while, ele vai testar e somente depois vai executar. Caso o teste seja falso, ele não vai executar nenhuma vez as instruções dentro da condição. No do while, o que acontece? Ele primeiro executa todas as instruções e somente depois ele vai perguntar se aquilo está verdadeiro ou falso, aquela condição. Nesse caso, o que acontece, né? Um conjunto de instrução pode ser que ela seja executada sem necessariamente precisar ser executada, certo? Então, né, o que eu falei para vocês, aqui nós temos, né, a mesma situação de declaração de variáveis e aqui as instruções são executadas. Ó, percebam no do, né, então faça enquanto, né, a tradução desse comando. Então no do, né, percebam a abertura e fechamento de chaves aqui, ele vai executar essas instruções, certo? De incremento, decremento e vai imprimir na tela e só depois vai perguntar se a variável i é menor do que f. O que aconteceu aqui? Se essa condição não foi satisfeita, essas instruções foram executadas desnecessariamente, certo? E esse que é a grande diferença e por isso que o while às vezes acaba sendo muito mais utilizado do que o do while, ok? Nós temos ainda uma instrução de repetição. Então nós temos 3 instruções que são clássicas aqui para a gente utilizar no PHP. A última delas, né, é o for. O for nada mais é do que uma declaração de variáveis. A gente tem, dentro da instrução do for, a gente tem três condições a serem satisfeitas. A primeira é você declarar uma variável, certo? Que vai ser utilizada como contador. A segunda é você utilizar a condição, né? Então verificar qual é a condição necessária para aquilo ser executado. E a terceira é você incrementar esse valor que está sendo executado. Então nós temos aí 3 coisas a serem feitas num comando for, certo? Então o comando for nada mais é do que o para também, né? Que a gente utiliza, certo? Então aqui nós temos a declaração de variável, né? inic recebe 0, a1 recebe 1 e a2 recebe 1 também, certo? Eu imprimo na tela alguns valores, certo? E aí,
dentro do for estão aqui as instruções que eu falei para vocês, né? A declaração de variável, então i recebe 0, a condição para isso ser satisfeito, i é menor do que 50, e o contador, que é o nosso incremento, i mais mais. Então, enquanto toda essa condição do for satisfeita, né, o que está entre as chaves será executado. Então, NC vai receber A1 mais A2, né? A2 vai receber A1, certo? A1 vai receber NC e no final vai imprimir na tela NC, certo? E por aí nós vamos fazendo um cálculo de valores. Na realidade, o resultado disso dá uma sequência de Fibonacci, certo? Mas basicamente isso daí vai incrementando todos os valores, né? E o contador ali, que foi declarado lá no início, ele é responsável por controlar quando começa e quando termina o laço de repetição. Nós temos também algumas declarações de array, certo? Saindo um pouco agora de condições e repetição, nós vamos falar um pouco de declaração de array. O que é o array, né? O array é o conhecido vetor também, certo? Então, a possibilidade que o array tem é de você conseguir armazenar N valores dentro de uma única variável. Então, você consegue armazenar muitos valores com uma única variável. A diferença é que, em cada momento de declaração dessa variável, ele vai alocar um espaço de memória para você, certo? Para determinado valor, né? Então, por exemplo, aqui, foi criado nesse delimitador PHP, né? Foi criada a variável estados, certo? E aí nós criamos entre colchetes um array. Ele é composto do nome da variável, né? Que nós temos aqui, a declaração é um cifrão e o nome da variável, certo? E ele é composto de uma abertura e fechamento de colchetes, e dentro desses colchetes, entre os colchetes, nós temos o valor da posição de memória que nós queremos armazenar. Nesse caso é o 0, certo? Então, estados na posição 0 recebe a palavra parado. Estados na posição 1 recebe executando, estados na posição 2 finalizado e assim por diante, né? Então, nós temos a possibilidade de armazenar o array dentro de um número um conjunto de valores de números inteiros, certo? E nós temos a possibilidade de armazenar essas posições como se fosse string também, como é o caso aqui abaixo, né? Essa mesma variável estados, né? Ela possui uma posição aqui entre colchetes, que é uma string, no caso ES, que vai receber o valor Espírito Santo. E a mesma coisa aqui embaixo também, né? Estados na posição RJ recebe Rio de Janeiro. Certo? Então, dessa forma, você consegue armazenar N valores dentro de uma única variável. E a gente colocou o exemplo da variável estados, né? Para a gente imprimir esses valores, né, e verificar exatamente as posições deles, né, a gente não vai conseguir fazer isso com eco, certo? Porque é uma variável um pouquinho diferente, né, do que a gente vê, né? Ela tem N valores armazenados nela. Então, para a gente fazer isso, a gente utiliza o comando printr, certo? E aí, entre parênteses, a gente joga qual é a variável, certo? Nesse caso, sem colchetes mesmo, tá? E aí, dessa forma, a gente consegue imprimir todos os valores armazenados nessa variável estados, ok? Bom, a gente tem a possibilidade de imprimir o eco, com o eco, né? A gente utilizando o array também, só que a gente tem uma pequena diferença, né? O printr, ele vai imprimir todo o seu array, certo? Então, você vai conseguir visualizar todas as posições. O eco, você só vai conseguir imprimir, né? Você não consegue imprimir diretamente, certo? Mas você só vai conseguir imprimir o valor se você dizer qual é a posição que você quer, certo? Então, nesse caso, utilizando o eco, né? Você imprime a variável, certo? E aí você tem que dizer qual é a posição que você quer imprimir. Nesse caso, o que vai ser impresso aqui, né? É finalizado. Por que vai ser impresso finalizado? Porque eu estou imprimindo a variável estados na posição 2, certo? E aqui embaixo vai ser impresso Rio de Janeiro, né? Que eu estou imprimindo a variável estados na posição RJ. Bom, esses daí são os conceitos básicos que a gente viu sobre sintaxe, né? Existem
coisas além disso também, né, que são, por exemplo, sinais de concatenação, os sinais de soma, subtração, enfim, que foi falado, né, também aqui quando a gente viu o switch, certo? E esses dados são importantes vocês saberem desde o início, né? Essa questão de sintaxe é primordial para vocês conseguirem trabalhar com a linguagem de programação PHP, né? Professor Alan, aí nós basicamente encerramos um dos conteúdos em que trabalhamos, né? Esse daí é o princípio, né? Linguagem de programação, realmente nós precisamos saber de sintaxe, né? E o PHP ele dá um poder um pouquinho grande para o programador, né? Como exemplo, a questão da declaração de variáveis, né? Que funciona de uma forma bem facilitada e ajuda, né? Quem está iniciando. Exatamente, professor. E vale ressaltar que a estrutura que foi mostrada aqui, isso é muito importante, ela é válida para todas as linguagens de programação. O que vai se alternar de uma linguagem a outra é a sintaxe, é como a linguagem recebe o comando. Mas a lógica aplicada na linguagem é a mesma. A lógica do laço, do for, do if, do switch, são todas as mesmas lógicas aplicadas em todas as linguagens. Existe uma pequena diferenciação no for, que apesar de funcionar do mesmo jeito, existem algumas linguagens que aplicam o for direcionado para objetos, que você, utilizando esse vetor que o professor acabou de citar, você pode fazer um laço em um objeto. Então, é um for mais voltado a objetos, mas a lógica é absolutamente a mesma. Então, professor, esse assunto de lógica, de programação, ele deve ser algo muito estudado, porque todas as linguagens que vão estar envolvidas no desenvolvimento web normalmente utilizam, seja, por exemplo, no JavaScript, seja no PHP. O PHP tem a grande vantagem que ele é muito flexível, né? Ele é muito flexível na criação, na dinâmica de programação. Mas a lógica é a mesma, então é importantíssimo ficar de olho nisso. A base de tudo acaba sendo a lógica, né? No final das contas, vocês têm que saber muito sobre lógica de programação para poder implementar qualquer linguagem de programação, certo? Bom, agora nós vamos trabalhar algumas questões sobre envio e recebimento de informações, que nada mais é do que os métodos são os métodos que a gente utilizou. O método POST e o método GET, certo? Então, por exemplo, aqui na questão dos métodos, né, a serem utilizados, né, na definição de um formulário em HTML, 3 atributos são importantes, né, para a criação de páginas em PHP, no servidor, certo? Um deles, né, isso na declaração da tag form, né, um deles é o action, outro é o method e o outro é o enctype, certo? Então, cada um, né, tem a sua função específica, né? Vamos passar aqui para a gente ver como funciona, né? O name nem foi colocado, mas o name ele serve basicamente para a gente utilizar funções de JavaScript para localizar qual formulário a gente quer trabalhar dentro da página, certo? O action, como eu falei para vocês, ele é responsável por direcionar, a partir do momento que a gente der uma ação no formulário, ele vai direcionar para a página necessária que está sendo requisitada. Nesse caso, a página cadastro.php foi requisitada, certo? Dentro do servidor lá, né, localhost. Então, o action ele faz esse direcionamento, né? Ele é responsável por direcionar de um local para o outro, né? A partir do momento que é enviada a informação, clicada no botão, né, do formulário. Nós temos o method, que o método é responsável por dizer se essas informações vão ser transferidas via POST ou via GET, nesse caso ela vai ser transferida via POST. E o enctype serve para a gente trabalhar informações a serem definidas, por exemplo, no envio, né, no upload de arquivos, né? Então, quando a gente vai trabalhar com um upload de arquivos, a gente precisa dizer, né, para o servidor, né, servidor, o meu formulário ele possui envio de arquivos, né? Então, a gente faz isso através do atributo enctype, lá no próprio HTML, né? Ele informa isso, certo? E aí, o servidor se prepara, né, para receber essas informações. Bom, né, então, basicamente aqui nós temos uma definição, né, do que eu falei anteriormente. Então, o name define tudo, né, sobre JavaScript, faz referências, né, às informações, funções de JavaScript específica, né.
O action, né, apenas revisando aqui, né, ele direciona no arquivo no servidor que será chamado para tratar os dados do formulário, né. No caso, a página em HTML com o formulário irá passar os dados para o programa PHP especificando, né, o campo necessário. Naquele caso, era o cadastro.php que ele ia ser chamado. O método, né, método de envio de dados, né, ele informa qual vai ser o tipo de envio, se vai ser GET ou POST, certo? E o EncType, ele define o formato de como os dados serão enviados, certo? Para o servidor. Então, nesse caso, né, dependendo da situação, uma coisa aqui que acabei nem citando, dependendo da situação, nem precisa especificar nada, certo? Por quê? Quando a gente não vai trabalhar com envio de arquivos, né, com upload, né, a gente não precisa dizer para o servidor que o nosso formulário simplesmente vai enviar informações. Ele já sabe. O padrão dele é receber informações. Então, você não precisa definir lá o EncType. Ele, por padrão, ele já sabe que vai ser enviadas informações. Caso seja necessário envio de arquivos, aí a gente coloca aquela linha lá, né, sobre envio de arquivos. Bom, então vamos falar um pouco sobre o que é esses métodos de envio de informação, método GET, método POST. Esses são essenciais vocês saberem, porque vocês, a partir desse tipo de método, é que vocês vão pegar as informações vindas de um formulário, né, e vão tratar essas informações e devolver também para o servidor, certo? Só que eles têm uma pequena diferença, né? Que a diferença entre GET e POST, né, está na forma como os dados são enviados para o servidor, certo? Então, no método POST, né, os dados são enviados de forma oculta, certo? E é o método recomendado quando se utiliza formulário, certo? Por quê? Dá uma segurança maior. Se os dados são enviados de forma oculta, dá uma segurança maior para o sistema. Já no método GET, né, os dados são enviados de forma aberta. O que quer dizer isso? Enviados de forma aberta, né? Ele é enviado na URL da página, certo? Então, ele possui uma forma de par aqui, né? Que é o campo igual a valor, né? E aí, como que funciona isso, né? Para isso, a gente utiliza o símbolo interrogação, certo? Que vem após o nome do arquivo especificado lá na nossa URL. Então, os pares, né, que foi citado, campo e valor, eles são separados pelo símbolo e-comercial. Ok. Quando a gente trabalha com esse método de envio, né, método GET, então a gente tem essa pequena diferença, né? Um é oculto e acaba sendo mais seguro, e o outro ele é enviado pela URL da página. Então, ele possui essa diferença, né, e ele possui esse conjunto de informações campo igual a valor, que quer dizer, né, lá em cima, quando é passado, por exemplo, chamou a página cadastro.php. O nome da página vai ser cadastro.php. A partir do momento que tiver um sinal de interrogação, né, eu posso ter conjuntos de campo e valor para receber esses valores. Se eu quiser ter mais de um, aí eu junto eles, eu coloco eles separados por e-comercial. E aí eu consigo trabalhar, né? Então, essa forma de envio é utilizada quando temos poucas informações a serem passadas. E elas podem ser especificadas diretos na URL da nossa página, certo? Então, a gente utiliza principalmente quando a gente quer passar dados através de um link, né? Sem os campos de um formulário. Ou seja, não é seguro a gente passar informações que devem ser ocultas. Então, nós temos um exemplo aqui, né? O domínio, né? Que é o site a ser visitado. A página a ser processada, que no caso aqui é cons.php, uma barra aqui, né? A partir do momento que nós temos um ponto de interrogação, quer dizer, ó, a partir de agora eu vou enviar informações para serem recuperadas via método GET, certo? Então eu tenho um conjunto aqui, ó, campo, que é nome, certo? E o valor, que é João. Aí só que eu tenho mais de um, né? Tenho dois aqui. Aí eu junto esses dois conjuntos com o e-comercial. E aí eu tenho o campo, né, com o valor também, colatina, né?
Então, no exemplo aqui, né, foi usado o método get, que chama o programa cons.php, certo? E passa o campo nome igual a João e o campo cidade igual a Colatina, certo? Então, basicamente, dessa forma é que vai funcionar o nosso método get. Bom, a gente pode obter os dados, né, via post. Como que a gente faz isso, né, essas informações via post? A gente simplesmente recebe através de uma variável global, né, chamada cifrão underline post, certo? Entre colchetes, nós colocamos qual é o valor do name que está em nosso formulário, né? No caso, no campo lá na tag input, né, nós temos um atributo chamado name, que nós passamos o valor. Percebam que todos eles têm a mesma estrutura, né? O que muda é o valor que é passado pelo formulário lá no atributo name do input, né? Então, isso daqui está recebendo vários valores, né? Percebam que eles têm a mesma estrutura e armazenam cada um em uma variável diferente, né? Estado, data de nascimento, sexo, cinema. Enfim, todos eles são recebidos dessa forma, né? Bom, envio e recebimento de dados a gente pode fazer dessa forma um pouco mais simplificada, né? São apenas dois métodos, né? Um passa pela URL e outro passa diretamente de uma página para outra. Esse que passa de uma página para outra, né, nós recebemos com a variável global lá, cifrão underline post, né? E se nós quisermos recuperar os valores, né, via método get, a gente recupera com cifrão underline get. Então a gente tem essa pequena diferença entre um e outro. Depois deles, sempre colchetes com o campo que a gente quer receber. No caso, para o post, é aquele campo que está o atributo name do input, certo? Do campo de texto lá do nosso formulário. E no caso do get, né, nada mais é do que o campo que é passado lá na URL. O campo vai receber aquele valor que está na URL, certo? Bom, vamos trabalhar agora com um pouquinho de conexão com o banco de dados, integração com o banco de dados, né? Então vamos falar um pouco sobre conexão. Para isso a gente utiliza o MySQL SelectDB para conectar, é um dos passos, né, para a gente conectar. O primeiro, antes desse MySQL SelectDB, é a gente trabalhar com o MySQL Connect, né? Esse comando é responsável por passar o servidor, o usuário e a senha do banco de dados. Caso não aconteça nada, né, or die, caso haja algum erro, né, vai exibir a mensagem não foi possível conectar ao banco de dados e vai vir uma mensagem do banco através desse comando MySQL error, certo? Caso a conexão seja satisfatória e não aconteça esse or die, que o die é responsável por matar os processos, certo? Vai ser conectado ao banco e aí nós precisamos selecionar a base de dados para trabalhar. É aí que entra o MySQL SelectDB. Para isso a gente seleciona o banco, prog-web-bd. Caso não consiga selecionar, ele vai dar a mesma mensagem aqui, né? Or die, não foi possível encontrar o banco, né? E vai vir uma mensagem de erro aqui do banco de dados, certo? MySQL underline error. Bom, então, para inserir informações, né, a gente precisa trabalhar algumas especificações importantes. Então, uma delas é inserir informações no banco de dados. Para isso, a gente utiliza um comando de banco, no caso aqui o insert into na tabela clientes, certo? Com esses campos especificados aqui, certo? Né? E esses campos, né, eles são... Os valores são atribuídos, né, a partir aqui do values, certo? E eles recebem esses valores, né? Nome, CPF, endereço, certo? Todos eles são armazenados na variável SQL, certo? E a partir desse momento a gente pode executar esse comando com o comando MySQL query. Né? Então aqui, a partir do momento que a gente monta o nosso código SQL, né, esse é um comando de banco de dados, né, a gente utiliza o comando MySQL query para executar aquele SQL que foi passado, olha a variável SQL. Né, e o or die caso haja erro aqui, né, e ele vai informar. Certo? Então,
Para listar informações, listar dados vindos do banco de dados, a gente utiliza conexão com o banco, é necessária para tudo, né? E um comando bem básico, né? Select asterisco from clientes, né? Então eu estou selecionando todos, asterisco, né? Da tabela clientes, certo? Para isso eu utilizo o comando MySQL query, lembram? Sempre para executar códigos SQL, preciso do comando MySQL query, certo? Esses valores são armazenados na variável res, e essa variável res, com ela, eu consigo obter, por exemplo, a quantidade de valores retornados pela minha consulta, MySQL num-rows serve para isso, então a gente consegue trazer a quantidade de dados, e a gente consegue trazer também todos os dados. Como? A gente joga aquela variável res dentro de um comando MySQL fecha source, e a partir disso, nós armazenamos na variável registro. A variável registro, ela vai ser identificada pela a chave, né, dela. Na verdade, ela se transforma num array, certo? E a chave desse array são os campos do nosso banco de dados. Nesse caso aqui, ó, registro tem o campo ID clientes, né? Nome, endereço, CPF e assim por diante. Né? E aqui nós temos uma continuação, ó, percebam, a variável é transformada num array, né? Nós temos o colchete aqui iniciando e fechando, e aqui dentro nós temos o campo que é o campo do meu banco de dados. Bom, aqui nós temos uma consulta um pouquinho diferente, né? Que não deixa de ser um select lá, né? Uma informação, mas aqui nada mais é do que comandos HTML, certo? Só que aqui nós vamos chamar a página PESC cliente, certo? E aqui nós temos algumas opções a serem selecionadas que vão me dizer exatamente a forma como eu quero tratar os dados, filtrar os dados que vão vir do banco de dados. Nesse caso, né, os dados a serem vindos do banco de dados, né, eles vão me ajudar na minha pesquisa, certo? Então eu vou trabalhar, primeira coisa, verificar, né, então tem um if aqui para verificar essa estrutura condicional. Então, se combo tipo foi iniciado, quer dizer o quê? Nós estamos utilizando a mesma página, né? Então, combo tipo é enviado, e o iset quer dizer, verifica se a variável foi setada, verifica se a variável foi iniciada, né? Então, se a variável combo tipo foi realmente iniciada, executa as demais instruções que estão aqui embaixo, certo? E o que acontece? Né? Combo tipo é armazenado em tipo, pesquisa é armazenada em PESC, e aqui eu faço as instruções com o banco de dados. Então, incluo a conexão, faço um select na minha tabela clientes, e a partir disso, eu pego esse SQL, concateno aqui, ó, né? Se tipo for igual a 0, eu vou pesquisar onde no campo nome seja como, né, PESC sinal de porcentagem, que esse daí é um sinal coringa. Se não, se tipo for igual a 1, né, vai pesquisar mês de acordo com a data de nascimento no valor que veio lá do banco do código HTML, né? Então nós temos essas informações a serem tratadas, certo? Bom, essas informações são devolvidas lá com MySQL query, né? MySQL fecha source, né? Para trazer os dados transformando em array, né? Percebam aqui. Né? Enfim, todos esses dados, a partir disso, eles podem ser mostrados na tela, né? De acordo com as informações que vieram do banco de dados e depois mostrado dentro de uma tabela. Bom, para excluir dados, nós temos o mesmo procedimento, né? Que é conexão com o banco de dados, precisamos dessa conexão, e aí o comando que a gente utiliza é o delete from, a tabela que a gente quer utilizar, e o where. Então, lembrem de uma que foi citado na aula, né, que é essencial. Vocês, para comandos delete e update, vocês sempre precisam utilizar códigos para filtrar os dados, porque senão vocês vão acabar deletando todos os dados ou atualizando todos os dados de uma vez. Certo? A partir disso, nós conseguimos, né, a partir do que foi excluído, a gente redireciona a página aqui, né, para o location, direciona para a página PESC cliente, certo? Para alterar dados no banco,
a gente passa por essas condições aqui. A gente pega uma página, manda via GET o código, certo? Passa os valores via POST, né? Os dados são alterados no servidor, devolvidos aqui caso haja algum erro, né? E devolvidos para o usuário final. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer, um link, né? Para direcionar para a página de atualização, passando o ID como condicional para a gente analisar quais são os dados. Dentro de cada tag, por exemplo, a gente vai passar um valor específico, certo? E esse valor específico vai ser impresso, né, dentro da tag value, certo? E aí ele vai ser impresso através da variável que veio do banco de dados, né? Esse é um campo do tipo teste e esse é um campo do tipo teste-área. No teste vem dentro de value e no teste-área vem no fechamento aqui, né, da tag teste-área, né, na abertura e no fechamento, vem entre um e outro. Para atualizar esses dados no banco, né, a gente utiliza o comando update, aqui, né, um comando de banco de dados mesmo, então a gente manda para um comando SQL e executa isso com uma SQL Query, é bem simples, né, tudo a gente utiliza com o comando MySQL Query, né, execução do banco de dados, MySQL Query. Bom, a gente tem a questão das sessões também, né? Então a gente tem a forma de criar uma nova sessão, uma variável de sessão. Para isso a gente basta, né, colocar o nome dentro de uma sessão na variável global cifra_session, certo? Para isso a gente tem alguns passos, né? Iniciar a sessão, declarar a sessão e atribuir um valor para ela, certo? E a mesma coisa faz nos outros, certo? Para excluir uma sessão, a gente precisa iniciar a sessão, tirar as sessões da memória e destruir ela de fato. E aí aqui a gente simplesmente direciona ela para outra página, né? Para isso, né, a gente tem várias questões a serem trabalhadas, né? Para finalizar, né, nós temos o modelo MVC, né, que nada mais é do que uma divisão dos códigos, né? Então, basicamente, quando a gente trabalha com o modelo, né, ele representa todos os dados da aplicação, né, e as regras de negócio que governam a modificação dos dados. A gente pode dividir no controlador, que ele é responsável pelo comportamento da aplicação, né, e é ele que vai interpretar as ações do usuário, certo? E a visão nada mais é do que a renderização do conteúdo em uma parte particular. No caso aqui que a gente está trabalhando é o HTML, né? Então, eles funcionam da seguinte forma, né? A visão passa para o controlador para o modelo devolve para o controlador devolve para a visão, né? Dessa forma, nós temos a nossa estrutura MVC, certo? Bom, alunos, basicamente, né, é bastante conteúdo, eu tentei tirar a essência de todos eles, né, o principal, né? Então, daqui para frente é com vocês. Desejo uma boa prova para todos vocês. Professor Alan, gostaria de deixar uma última mensagem para os nossos alunos? Sim, sim. Gente, vocês que vão fazer a avaliação agora, se preocupem, pensem com calma na avaliação, pensem com calma nos detalhes. Eu espero que durante a disciplina nós possamos ter ajudado a abrir um pouco mais a mente sobre diversos assuntos. E nós sabemos que é muito conteúdo, mas depende de vocês agora para correr atrás, para fazer acontecer. Não deixem de estudar e muita atenção na avaliação. Bom, alunos, então, desejo uma boa prova, certo? Espero que todos vocês vão bem, né? Espero que a gente tenha sido esclarecedor aí na nossa disciplina de programação web. E até a próxima. Até mais.